Christopher, podem me chamar de Cris, é mais fácil, né? Mas eu queria primeiro dar bom dia a todos e dizer, né, que nós da Igreja Evangélica do Distrito de São Paulo estamos muito felizes de estar aqui. Quando a gente vem aqui, a gente está muito impressionado com as coisas que Deus tem feito aqui, né? Grandes coisas o Senhor tem feito, e isso nos deixa muito alegres, muito contentes, porque Ele nos dá a oportunidade de participarmos, né, junto com vocês, da construção, da edificação do reino dele, né? E é para isso que a gente está aqui, para edificar o reino do nosso Senhor. Eu queria trazer uma reflexão hoje para o nosso devocional. É uma reflexão curta, mas que tem a ver com a Missão Sal, né? Estava conversando com o Paulo e ele estava me contando um pouco como é que funciona tudo aqui, e eu falei, puxa, tem tudo a ver com o que eu estava pensando em falar hoje aqui, né? Quando a última vez que eu vim aqui, não tinha nada disso, né? Aqui era uma lona, tinha um negocinho aqui no fundo, aquela parte da árvore também não estava toda bonitinha, e com a graça de Deus, acho que muitas coisas têm sido construídas, e muitas coisas têm sido cultivadas aqui, né? A horta de vocês e tal. E isso me lembra que lá no começo da criação, o Senhor, quando Ele criou, né, todo o universo e criou o homem, Ele colocou o homem no jardim, né? Em Gênesis 2:17 fala que Ele colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Nós estamos aqui nesse mundo para cultivarmos e cuidarmos, assim como um jardim, né, é cuidado e cultivado. O Senhor Deus nos colocou aqui para sermos jardineiros. Nós somos jardineiros. Nossa responsabilidade é tomar conta da criação do nosso Deus, que Ele fez. E desde o princípio, e aí falando com o Paulo, né, falou assim, poxa, aqui a gente também tem esse propósito, né, na Missão Sal, de cultivar, de cuidar das pessoas, né? Quando Deus criou o homem e colocou ele no jardim, será que o homem já sabia fazer todas as coisas? Ele nasceu sabendo fazer? Né? Quando você me pusesse para cuidar dos porcos lá, eu nem sei o que eu ia fazer, ou para plantar, né, a mandioca, as alfaces e tudo mais, não sei como fazer. Mas como é que Deus planejou que o homem soubesse fazer todas as coisas? Quando a gente contrata alguém para uma empresa, e eu nunca participei, nunca trabalhei no campo, né? Tenho muita vontade, assim, porque quando você olha o campo, você fica admirado, né? Como que uma sementinha se transforma numa coisa tão maravilhosa. Mas numa empresa, que é um ambiente que eu trabalho, quando a gente contrata uma pessoa, a gente fala assim, poxa, você vai vir aqui trabalhar comigo. Como é que você faz com que a pessoa aprenda a fazer aquilo? Tem dois jeitos, né? Tem a educação formal, treinamento, que você vai lá, faz um monte de curso, tal, estuda, tudo mais. Dá certo isso? Dá pouco, mas não dá muito certo. O que dá mais certo é o que a gente chama de on-the-job training, né? Que é o treinamento no dia a dia. O que é esse treinamento no dia a dia? É você andar junto, é caminhar junto. E quando Deus criou o homem, colocou ele no jardim, Deus também ia dar esse treinamento, deu esse treinamento para o homem, caminhando junto com ele, mostrando, estando junto com ele, passando para o homem, que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas também, ao andar com Deus, o homem ia conhecendo o caminho de Deus e o andar com Deus. Mas Deus também deu ao homem a liberdade de escolha, né, para poder escolher caminhar com ele ou escolher o seu próprio caminho. Sabemos todos que o homem escolheu o caminho da autonomia, do conhecimento do bem e do mal por si próprio, sem andar com Deus. E por isso que o plano de Deus, que a vocação de nós sermos esse jardineiro, né, que cuida das coisas, ele foi contaminado, ele foi maculado pelo pecado. E por isso que hoje a gente
o fruto do nosso trabalho, muitas vezes a gente não consegue desfrutar ou entender para onde que eu estou chegando com tudo isso, para onde que eu vou, né? Mas na Páscoa a gente lembra que Jesus Cristo, ele veio ao mundo, né, como homem, se entregou por nós, para que a gente pudesse se reconciliar com Deus, para que a gente pudesse novamente andar com Deus, e então conhecer como a gente deve caminhar nesse mundo, como a gente deve cultivar esse jardim que o Senhor colocou para nós. E o jardim não é só uma plantação, não é só a criação de porcos, mas as pessoas também que estão ao nosso redor. Como que Deus nos ensina a cuidarmos de tudo que está ao nosso redor. Quando a gente pensa nessa reconciliação com Deus, me vem também um trecho à mente que está lá em Gálatas 6, versículos de 7 a 10. E lá diz assim: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Esse versículo me encoraja muito, porque ele me diz que Deus, né, além dele ter colocado para a gente, né, essa função de sermos os jardineiros fiéis, ele também é um jardineiro, né? E ele coloca essa relação que todos nós, né, eu não, né, mas todos vocês que conhecem bem a plantação sabem que funciona. O que você plantar, você vai colher. Se você plantar um pé de alface, vai colher, né, alface. Se você plantar mandioca, vai colher mandioca. E aqui a Bíblia é muito clara quando ela diz que se a gente plantar para a carne, a gente não vai colher coisa boa. Se a gente plantar o Espírito, colheremos os frutos do Espírito. Caminhar com Deus é isso, é a gente plantar para o Espírito. O que significa então, né, se a gente já entendeu que somos reconciliados com Deus por meio de Jesus Cristo e podemos agora caminhar com Ele? Como que nós fazemos então para caminhar com Deus e aprender com esse jardineiro como que devemos cultivar o nosso dia a dia, a nossa vida, as nossas interações? Através de várias coisas, né? Através da meditação na palavra, através da oração, através do serviço, né? Demonstrando o amor de Jesus uns pelos outros. Essas são as disciplinas espirituais que nos colocam no lugar certo para comunhão com Deus. E na comunhão é o tal do on the job training, é o tal do treinamento que você tem ao andar com quem conhece mais sobre tudo, sobre toda a vida. Se você precisa de um conselho sobre engenharia civil, a gente tem aqui um engenheiro que projetou, né, toda essa obra aqui, que parece que não vai cair em cima da nossa cabeça, então é de confiança. Até agora não caiu. Até agora. Se você precisa de um conselho sobre horta, com certeza não vão vir perguntar para mim. Alguém, quem que é o Ivanildo? E sobre porcos também. É o André? Tá certo. Palmeira. E se você precisa dos conselhos sobre a vida, aonde você vai buscar? Busca com o Senhor, pois dele procedem todas as fontes de vida, certo? E buscar o Senhor é buscar na sua palavra, né? Desde o princípio ele já foi deixando a lei para que as pessoas pudessem conhecer não só um monte de regras seguidas, mas conhecer o seu caráter. E um dos versículos que Paulo coloca em 1 Coríntios 10, 31 assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Andar com Deus
é seguir essa recomendação. Fazer tudo para a glória de Deus. Construir um grande empreendimento digno de muita admiração. Para quê? Para a glória de Deus. Você plantar uma sementinha, cuidar das galinhas, você fazer um café da manhã, faça isso para a glória de Deus. Isso, muitas vezes quando eu sempre gostei de fazer as coisas com muita excelência, quero fazer muito bem feito. Mas muitas vezes o fazer bem feito a gente faz para que as pessoas cheguem lá e falem assim: nossa, que coisa legal você fez. A gente acaba fazendo isso para a glória nossa própria. Quando a gente pensa no trabalho, a gente fala assim: eu quero fazer um trabalho bem feito. Mas se o nosso trabalho não é para a glória de Deus, se o nosso trabalho é para a nossa glória própria, ele vai levar a lugar nenhum. Ele vai levar um vazio. Mas quando a gente trabalha para a glória de Deus, quando a gente cultiva para a glória de Deus, isso traz frutos eternos, né? E uma alegria, uma satisfação que não tem igual. Então era essa mensagem que eu queria compartilhar com vocês. Se vocês, a próxima coisa que você estiver fazendo, se você for pensar: poxa, eu quero fazer isso, vou dar o meu melhor. Por quê? Para a glória de Deus. Que Deus seja louvado através da nossa vida, né? E da missão. Queria deixar agora para o pessoal que quiser compartilhar alguma coisa. Se eu falei, se quiser comentar alguma coisa também. Agora é de vocês, pode falar. Vocês pensarem quando o irmão estava falando com ele. Que silêncio matador! Olha, André, você não vai dançar, que você estava dançando ali na cozinha? Vai, vai. 1 Coríntios 31, aqui está falando da nós fazer tudo para Deus, né? E às vezes isso pelo menos que eu vejo. Às vezes eu faço para tentar alegrar um, para tentar alegrar outro. Eu esqueço de fazer aquilo para Deus. E isso tudo que ele faz por nós aqui na horta, igual eu trabalho na horta, eu vejo como quando você planta com amor, rega todo dia, igual os meninos cuidam aqui, nasce bonito, nasce cheio de flor, o alface nasce grande. E assim na nossa vida, se a gente plantar coisas boas na nossa vida, os frutos vêm excelente, vem alegria, vem paz, vem amor, vem tudo o que Deus nos quer. O que eu guardei vai me tratar dessa forma, outros vai me tratar. Mas se eu tratar ele de xingar ele, tratar ele de qualquer jeito, ele vai fechar a cara pra mim e não vai querer ideia por mim. Porque eu esqueci qual carta que tá pra gente afastar daqueles que não querem mudança. Mas aqueles que querem mudança, a gente tem que trazer mais para perto. E para querer a mudança, nós temos que colher, plantar boa colheita, né? Para a gente dar bons frutos para outros também. Eu achei interessante que Jesus também é um jardineiro, né? É um jardineiro e ele capacita a gente também a ser, né, jardineiro. E o jardineiro é semear a boa semente, né? Que vai dar o fruto. E é isso que ele vem fazendo com a gente, né? Semeando pra gente dar o bom fruto, né? Eu acho interessante que ele não dá um fardo pesado, né? O mesmo fardo que ele mostrou pra gente que o sofrimento que ele passou, ele prova pra gente que a gente também vamos conseguir, se a gente for um jardineiro, se a gente persistir, né? No alvo que é ele. Eu fiquei pensando na hora que você falou sobre
plantarmos com a carne, nós escolheremos coisas ruins, e se plantarmos com o Espírito Santo, nós escolheremos coisas boas, né? E realmente, quando nós começa a ter a atitude de bondade, que nem o Eliseu falou, de compaixão, essas coisas, nós já conseguimos entender que é o Espírito Santo que está agindo em nós, né? Então quer dizer que nós plantamos como ouvimos o Espírito Santo, nós conseguimos escolher aquelas atitudes boas, de passar para o próximo, de ensinar. Porque muitas das vezes aqui a gente tem vergonha de chegar no Givanildo, no André, perguntar o que ele sabe de sabedoria, para nós aprender com ele, né? Tem essa vergonha. E eu acho que nós chegando neles e tirando essas dúvidas, eles passando o que eles sabem para nós já conseguimos aprender o que eles sabem, e isso mostra que os dois lados estão com o Espírito Santo, né? De eles passando para a gente e nós querendo escutar o que eles sabem, querendo aprender coisas novas, né? Eu fiquei pensando nisso daí. O homem ele gosta muito de glória, né, mano? É muito complicado, mas quando a gente tem a oportunidade de tentar tirar essa glória de cima da gente, é assim, eu posso falar daqui porque é aqui que eu vivo, né, cara? Eu já estou com o Paulo já há quase 4 anos e eu tenho aprendido bastante. Eu sabia muita coisa, né? Nossa, o homem é cheio de glória, quer glória. O homem ele quer ser reconhecido nas coisas que faz. Mas, cara, assim, uma coisa que derruba toda a glória, mano, é quando a gente faz algo pro outro. E quando eu cheguei aqui, eu disse, vamos fazer a horta, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, tem a obra, tem... E o Paulo chega sempre e fala pra gente, olha, o que a gente tá fazendo aqui não é pra gente não, cara. O que a gente está fazendo aqui, ó, é pro outro. É pro outro. A glória vai lá para baixo. Mas é uma satisfação muito grande, porque, mano, como traz alegria no coração. Porque a gente vê as pessoas subir, as pessoas participar, a gente vê as crianças participando. Isso traz a cura para a alma. Porque, na verdade, a gente chegou aqui destruído, a gente chegou aqui doente. Né? E somos doentes ainda, mas a cura chega quando a gente consegue ver que a gente está fazendo aquilo para outra pessoa. Isso é muito legal, né? É plantar. Muitas das vezes a gente está plantando aqui, tem coisa que a gente não vai colher. A gente plantou ali uma castanha do Pará, um exemplo, né? Está plantada ali a castanha do Pará. A castanha do Pará é quantos anos para dar uma castanha? Eu já estou velho, daqui a pouco eu vou morrer. Então, quem vai comer é a Mariazinha que está aí. Maria vai comer, o Paulo vai comer mesmo. Nós nem vamos ver o fruto. Mas o bacana é isso. É porque o que está fazendo é pro outro, cara. Entendeu? Porque o homem ele só quer para si mesmo. Eu quero só para mim, eu quero só para mim. Meu, com certeza o Espírito Santo não habita nisso, cara. Entendeu? O Espírito Santo habita quando a gente reconhece o outro, mano. E eu tenho aprendido aqui, cara. Eu já passei vários lugares, mas aqui eu tenho aprendido isso. Quando o Paulo chegou pra mim e disse, mano, a gente vai fazer a horta, mas não é pra gente não. A gente come, eu faço, a gente come tudo. Mas a maioria das coisas que é plantada aqui, é cultivada aqui, é pensando no outro. Ele fala, mano, vamos passar pro outro. É o outro que tem gente precisando. Caramba, cara, como é legal isso, mano. Sabe? Como é legal a pessoa chegar e dizer, cara, a gente fez uma salada ontem, tinha nada em casa. Cara, assim, eu falo com o menino aqui muitas das vezes, não tem pagamento maior do que isso. Sabe? Muitas das vezes a gente pensa que não tem nada, né? Eu digo, cara, como é que eu vou ajudar? Não tenho nada, meu. Mas Jesus chega e fala assim, mano, você é o jardineiro, cara, vai lá e começa a cultivar. Mas não tenho nada, não, você tem saúde, velho. Sabe? Mas eu não tenho nada, não, você tem saúde, eu te dou o prazer de você acordar todo santo dia. Eu te dou esse privilégio de você acordar todo dia, cara. Eu te dou o privilégio de você levantar todo santo dia, porque se a gente for parar para ver, tem gente que nem vê, que está acamado. Se a gente for parar para ver, tem gente que não
tem saúde, cara, para poder pegar uma enxada que nem nós pega aqui. Tem gente que não tem saúde, não pode pegar numa cavadeira que nem nós pega aqui. A gente tem que se alegrar com isso. Dizer, Senhor, obrigado, porque hoje eu posso ajudar. Obrigado, porque hoje eu posso fazer algo. E é um prazer imenso a visita de vocês, né? Que vocês possam se sentir à vontade aqui no nosso meio. Acho que o Paulo já falou isso, mas eu queria repetir. Né? Que sejam bem-vindos mesmo de coração. E que seja, hoje que seja um dia agradável na presença do Senhor. Amém. Eu vejo que Jesus sempre tenta ensinar a gente olhando para a natureza. A Bíblia sempre cita algum tipo de planta. Ele é a videira, ou ele manda secar a figueira porque não tinha fruto. E assim como você falou, né, que o jardim às vezes é as pessoas, né, com qual a gente convive, né? E a gente tem que cuidar, né? Cuidar das pessoas que estão ao nosso redor, assim como elas vão cuidar da gente, e também cultivar, né? Cultivar a amizade, cultivar a comunhão, né? E é muito interessante porque o fruto das árvores não são para elas próprias, né? Você não vai ver ali a bananeira comendo a banana, né? Ela dá a fruta pra gente, né? E assim como a gente vai dar os frutos do Espírito é pro próximo. Não é pra minha própria glória, né? Você não vai ver ali qualquer planta se gloriando porque deu um fruto, né? E muitas vezes a gente consegue fazer algo ali que a gente está tentando, daí a gente já quer se vangloriar, né? Nossa, eu consegui ser mais paciente. Irmão, a gente não faz mais que a nossa obrigação, né? Por estar caminhando com Cristo e tentando mudar de vida, né? E muitas vezes a gente deixa a soberba, né? Tomar conta do nosso coração, né? Porque Adão e Eva, quando escolheram o fruto, eles queriam algo para eles próprios, né? Não pensaram em Deus que estava caminhando com eles toda a tarde, né? E muitas vezes a gente vai no nosso querer ter as coisas, né? Porque a gente quer ter ou quer ser, né? E a gente acaba virando as costas para Deus, que todo dia nos dá o fôlego de vida, né? Nos dá a saúde para poder plantar, para poder conviver, para poder, né, abençoar pessoas, ser abençoado por pessoas, né? E é muito interessante, porque Jesus, ele, em muitas parábolas, ele fala sobre a natureza, né? Então, aonde mais que a gente precisa olhar, né, para querer aprender, né? Tem que olhar para a criação de Deus, né? Buscar na Bíblia, claro, com a vida de Jesus, mas aonde você vê aqui, Deus mostra, né, a sua grandeza, né? Pô, eu que criei isso, né? Vocês estão aí para cuidar disso, não para vocês achar que é dono de tudo e, né? Porque se a gente foi colocado aqui só para cuidar, por que nós próprios estamos destruindo tudo, né, ao nosso redor, né? Pela nossa ganância, pela nossa, né, inveja do próximo. E é tudo isso, né? É tudo por prazer, por desejo, né, que a gente tem de querer ser melhor que os outros, de querer ser melhor que Deus muitas vezes, né? Porque a primeira coisa é que a gente vai destratar um irmão, a gente tá querendo ser melhor que Deus já. Porque o meu irmão é criatura, é criado por Deus, eu também, né? Então a gente é tudo igual, né? Não tem por que a gente querer ser melhor que o outro, né? Então a gente tem que entender que o nosso fruto é pro próximo, né? Não é pra mim. E Deus, ele chamou a gente para conviver, Jesus veio para reconciliar o homem com o homem e o homem com Deus, né? Não apenas o homem com Deus. O que adianta eu reconciliar com Deus se eu vou tratar a pessoa mal, né? E muitas vezes a gente não entende, né? A gente acha que o nosso irmão é inimigo da gente. Porque não pensa como eu, não quer fazer o que eu quero, porque muitas vezes o meu desejo é que ele faça uma coisa para mim sair ganhando, não para ele dividir a vida dele comigo, né? E quando as pessoas querem mostrar isso, a gente acaba virando as costas, né? Assim como o Adão fez, né? Deus perguntou, por que você fez isso? E ele já acusou, né? Querendo pôr a culpa em Deus. A gente sempre tem justificativas, né? Para os nossos erros, né? Então, eu acho que a gente tem que aprender, né? Aprender mais com o próximo, com cada um que está ao nosso redor, né? Aprender a não fazer e aprender a fazer aquilo que é bom, né? E cultivar, né, as amizades, as pessoas que estão ao nosso redor, que nos amam, né? Não aquelas pessoas que me abraçam querendo me levar pro buraco junto, né? Tem que abraçar aquele que me chama a atenção, que tá aqui, que Deus disciplina os seus filhos, né? Porque Ele ama, né? Então a gente tem que aprender a ser disciplinado e aceitar, né, a disciplina de Deus ou do próximo que sabe mais que eu, né?
sociedade ela leva, né, as pessoas a isso, né? Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, e você nunca pensa naquele que está no seu redor. E quando a gente olha para o jardim assim, tudo tem um processo, né? Jesus, ele tem um processo na sua vida, ele tem um processo na minha, que são diferentes. Talvez o seu processo pode ser mais demorado, o meu pode ser imediato, né? Então tudo leva tempo. Jesus, ele trabalhou, ele andou com os discípulos 12 anos, 3 anos. 3 anos ele andou. E mesmo assim, eles não entenderam o que Jesus teria que passar. Muitas vezes a gente caminha com Jesus e a gente está caminhando e muitas vezes a gente não entende o processo que a gente tem que passar. E a gente acha que está muito doloroso. E talvez você planta algo ali e você, pô, mano, já plantei, assim, já passou 1 mês, 2 meses, não deu fruto, não deu nada, não colhi ainda. E muitas vezes a gente quer que Deus trabalha na nossa vida imediato. Né? A gente quer a mudança para agora. Não, pô, eu preciso fazer diferente, eu preciso mudar. Mas Jesus, ele quer trabalhar na vida de cada um no seu tempo. É no tempo dele. E muitas vezes a gente quer se acelerar, né? A gente quer para onde? Não, Senhor, mas, pô, já está acontecendo na vida dele, eu estou caminhando com o Senhor tanto tempo, e o Senhor não me abençoou ainda, é que nem o filho pródigo. O irmão dele voltou e falou, pô, pai, eu estou com você tanto tempo, o Senhor nunca deixou matar um boi. Sendo que tudo que está na casa de Deus é seu. Muitas vezes nós não enxergamos aquilo que Deus tem nos dado no nosso dia a dia. A minha mesa ela é farta todos os dias. Todos os dias eu vejo a bênção de Deus na minha mesa. Todos os dias. Todos os dias no café da manhã. Eu nunca tive um café da manhã, né? Não teve para mim. Todo dia que eu passei nessa casa, sempre o café da manhã foi farto. Mas já tive dias que eu não tive nem um copo com água. Aí é a bênção de Deus na minha vida. Mas por que Deus trouxe aqui? Porque Ele quer cultivar algo na minha vida para amanhã, que eu possa trabalhar na vida de outra pessoa amanhã. Deus está investindo aqui para mim ser diferente amanhã na vida de outra pessoa. Então tudo é investimento de Deus. Vocês investem na minha vida para que eu possa investir na vida de outra pessoa amanhã. O Paulo investe na minha vida, investe na vida de todos aqui, o tempo dele, a Dona Zil, investe o tempo dele, investe a vida dele na minha vida para quê? Porque o sonho dele é que eu invista na vida de outras pessoas amanhã, que eu possa fazer a diferença lá fora na vida de outras pessoas. E o investimento de Deus na nossa vida é esse. Só que nós posso olhar para aqueles que têm menos lá na frente. Nós posso abraçar aqueles que estão perdidos lá. Esse é o objetivo de Deus. Por isso que hoje Ele está cultivando, para que amanhã nós possa dar fruto lá fora. Isso aí. Olha. Quer orar pela gente? Se você ora. Hã? Você termina. Ah, eu posso orar? Vamos orar então. Querido Deus, muito obrigado pela palavra que o Senhor nos deu hoje. Louvamos o teu nome, porque o Senhor é aquele que anda junto e nos treina para que a gente possa ser melhor. Louvado seja Deus, Senhor, porque o Senhor tem sido bom conosco. De tantas formas o Senhor tem mostrado a tua bondade, a tua misericórdia nesse lugar. E Deus, nós te louvamos por essa igreja que nos visita, que investe em nossas vidas, e nós te engrandecemos porque ainda existem pessoas que acreditam na mudança do ser humano. E nós, Senhor Deus, te pedimos que o Senhor possa nos encher cada dia com o fruto que vai dar a vida eterna. E que sejamos, Senhor Deus, tudo o que o Senhor quer. E tudo o que o Senhor quer fazer em nossa vida e através de nós possamos estar dispostos a viver isso para a glória do teu nome. No nome de Jesus. Amém. Glória. É isso aí, gente. Agora é só esperar para comer. Só quando, tipo, quando chove muito.